Boa noite. Meu nome é Bruno e quero contar uma experiência assustadora que vivi em maio de 2020. Assim que a quaresma começou durante um feriado longo, minha família, que é dona de um grande sítio no interior de Minas Gerais, a apenas 25 quilômetros de Belo Horizonte, decidiu ir para lá para se afastar de toda aquela bagunça. Passamos cerca de 2 meses morando praticamente no sítio. O lugar é bem grande, com uma casa principal de 2 andares, uma piscina espaçosa e uma área de churrasco. Também temos alguns animais que meus avós criam por lá, como gansos, patos e galinhas. Tenho 27 anos e cresci praticamente nesse sítio. Já ouvi muitas histórias da região, até mesmo sobre lobisomens. Quando era criança, sempre ouvia esses contos, mas nunca acreditei realmente neles. Achava que eram apenas histórias. Porém, no ano passado, acabei vivendo um pesadelo real, junto com meu primo, o Daniel, a namorada dele, a Mariana, e minha ex-namorada, Carolina. Nomes fictícios, claro. Nossos familiares que estavam no sítio precisaram ir até a cidade para resolver alguns problemas. Eu, meu primo e as meninas decidimos ficar lá, já que era final de semana, e geralmente gostamos de fazer um churrasco e aproveitar a piscina. Quando a noite chegou, ficamos na área da piscina até umas 9h30, bebendo e conversando. Depois, fechamos a casa toda e fomos nos deitar. Por volta de 00:30, escutei os gansos fazendo muito barulho, como se algo ou alguém estivesse se aproximando. Quem conhece gansos sabe que eles fazem muito barulho quando se assustam. Como cresci no sítio, entendia bem o comportamento dos animais e eles estavam muito agitados. Pensei em sair para ver o que estava acontecendo, mas algo me disse para não ir. Então, fiquei dentro de casa, tentando olhar pela janela do primeiro andar para ver o que estava assustando os bichos, mas não consegui ver nada. Voltei para o quarto. Eu era o único acordado. Quando deu 1h30 da manhã, ouvi passos pesados vindo da varanda, seguidos de uma respiração alta e ofegante. Levantei da cama com cuidado, liguei a lanterna do celular e desci as escadas devagar, querendo saber o que estava ali. Abri uma das janelas, mas só ouvi passos pesados se afastando rapidamente na escuridão, e tudo voltou ao silêncio. Retornei ao quarto, e quando o dia amanheceu, fui alimentar os animais. Encontrei uma galinha e um ganso mortos, totalmente destruídos. No começo, pensei que poderia ter sido uma raposa ou algum animal selvagem. Chamei o Daniel para ver também. Ele ficou desconfiado e resolvemos dar uma busca pelo terreno. Acabamos encontrando marcas que nunca tínhamos visto antes, próximas a uma cerca. A cerca estava cheia de pelos, e esses pelos tinham um cheiro forte de coisa podre. Também havia pingos de sangue no chão. Isso nos deixou em alerta. Voltamos para o sítio, mas não comentamos nada com as meninas para não assustá-las. Falei para o Daniel que, com certeza, o que quer que tenha feito aquilo com os animais voltaria novamente e que deveríamos estar preparados. Quando anoiteceu, eu e meu primo ficamos de vigia, esperando o animal que matou o ganso aparecer de novo. Ficamos na varanda até umas 10h da noite, mas nada aconteceu. Então, resolvemos entrar e subimos para os quartos. Por volta das 11h30 da noite, os gansos começaram novamente a fazer barulho. Corri até o quarto do Daniel e o acordei, sinalizando para que fizesse silêncio. Havia algo lá fora e precisávamos descobrir o que era. Com cuidado, abrimos a janela do andar de cima, tomando cuidado para não fazer barulho. A noite estava clara, com a lua cheia que jogava sombras assustadoras sobre o terreno do sítio.
Nossos olhos percorreram a escuridão, tentando ver qualquer movimento. Então, vimos. Uma figura alta e curvada caminhava lentamente perto do galinheiro, se movendo de maneira estranha, quase como um animal. A criatura parecia cheirar o ar, como se estivesse em busca de algo. A cada passo, podíamos ouvir o ranger dos galhos secos sob seus pés. Ficamos olhando aquilo por alguns minutos, sem acreditar no que estávamos vendo. O coração batia acelerado e a respiração estava pesada. Abaixamo-nos rapidamente, com medo de sermos vistos. Sussurrei para Daniel, perguntando que criatura estranha poderia ser aquela. Ele me olhou com os olhos bem abertos, o rosto pálido. Não tínhamos respostas. O medo começava a tomar conta. De repente ouvimos passos pesados vindo em direção à varanda. O som das tábuas rangendo sob o peso da criatura se espalhava pela casa silenciosa. O cheiro de coisa podre ficou mais forte, invadindo nossas narinas e causando enjoo. Era como se algo estivesse se decompondo ali mesmo. A respiração alta e ofegante da criatura dava para ouvir claramente agora e parecia carregar uma raiva segurada. Daniel fez um gesto indicando que deveríamos nos armar. Sem fazer barulho, ele se dirigiu ao armário onde meu avô guardava uma espingarda antiga, mas ainda funcionando. Enquanto ele carregava a arma, comecei a sentir o chão tremer levemente a cada passo que a criatura dava na varanda. As janelas vibravam e o som dos gansos lá fora era tão alto que doía nos ouvidos. Eles estavam em completo pânico. Descemos as escadas lentamente, tentando não fazer nenhum ruído que pudesse atrair a atenção da coisa lá fora. Cada degrau parecia levar uma eternidade. Quando chegamos ao térreo, o cheiro podre era quase insuportável. A casa inteira parecia estar cheia daquele odor. Seguimos os sons dos passos, que agora circulavam ao redor da casa. Era como se a criatura estivesse estudando o lugar, procurando uma entrada, uma fraqueza. Caminhamos até um dos quartos do andar térreo, onde uma janela dava para a parte lateral do sítio. O nervosismo corria em nossas veias. Sem pensar muito, decidi abrir a janela para tentar ver o que estava acontecendo. Ao abrir a janela, fui tomado por um choque que jamais vou esquecer. A poucos metros de distância, sob a luz fraca da lua, estava a criatura. Não era um animal comum. Sua figura era muito feia, uma mistura estranha de humano e besta. Estava agachada, devorando um dos gansos que tinha abatido. O som dos ossos sendo quebrados se espalhava no silêncio da noite. A criatura levantou a cabeça lentamente, percebendo nossa presença. Seus olhos vermelhos brilhavam intensamente, olhando direto para mim. Sentia como se estivesse sendo perfurado por aquele olhar maligno. A boca se abriu, revelando dentes enormes e afiados, manchados de sangue fresco. Um uivo horrível escapou de sua garganta, uma coisa simplesmente grotesca. Meu corpo ficou parado de terror. Queria correr, mas as pernas não obedeciam. Senti um frio subir pela espinha e cada pelo do meu corpo se arrepiou. Daniel, atrás de mim, também estava imóvel, o rosto mudado pelo medo. A criatura começou a se erguer, revelando sua altura impressionante. De pé, devia ter mais de 2,5 metros. Os músculos eram evidentes e as garras nas mãos eram longas e pontudas. O pouco de pele que não estava coberto por pelos negros parecia grossa e dura. Num esforço sem esperança, implorei mentalmente para que Daniel agisse. Isso pareceu despertá-lo do transe. Ele levantou a espingarda com as mãos trêmulas e mirou no monstro. O disparo produziu um som muito alto e a luz que o disparo produziu
Iluminou por um breve instante a expressão furiosa da criatura. O tiro acertou em cheio no ombro da criatura, que soltou um uivo muito alto, um som que parecia vir de um lugar muito ruim. A criatura avançou em nossa direção, enfiando o braço pela grade da janela, tentando me alcançar. As garras passaram a poucos centímetros do meu rosto. O choque me fez cair para trás e senti uma dor terrível quando bati as costas no chão. As meninas, acordadas pelo barulho, correram para o quarto para ver o que estava acontecendo. Carolina, ao se deparar com a cena, gritou histericamente. Seus olhos se reviraram e ela desmaiou ali mesmo. Mariana começou a chorar sem parar, perguntando em meio aos soluços o que estava acontecendo. A criatura continuava a tentar forçar a entrada pela janela, golpeando a grade com força enorme. Cada batida fazia as partes da porta rangerem, ameaçando quebrar a qualquer momento. Gritei para Daniel que disparasse novamente. Ele recarregou a arma o mais rápido que pôde e disparou outra vez. O tiro atingiu a criatura no peito, mas parecia apenas irritá-la ainda mais. Ela voltou alguns passos, apenas para ganhar impulso e se lançar contra a parede da casa. O barulho foi tão forte que as janelas tremeram. A criatura estava querendo muito entrar e sabíamos que não teríamos muito tempo. O pânico se instalou. Disse a Daniel para levar as meninas para o andar de cima e se trancarem em um dos quartos. Ele pegou Carolina nos braços enquanto Mariana o seguia, ainda em estado de choque. Eu precisava ganhar tempo. Corri para a cozinha procurando qualquer coisa que pudesse usar como arma adicional. Encontrei uma faca grande, mas sabia que seria inútil contra aquela coisa. Ouvia os sons da criatura circulando a casa, procurando outro ponto fraco. De repente, um barulho forte veio da porta dos fundos. Ela estava tentando arrombá-la. Voltei para a sala e vi a porta dos fundos balançando a cada batida. As partes da porta estavam cedendo. O desespero tomou conta. Subi as escadas correndo, juntando-me aos outros. Tranquei a porta do quarto e empurrei um armário pesado para bloqueá-la. Podíamos ouvir a criatura dentro da casa agora. O som de móveis sendo arrastados, objetos quebrando. Seu uivo se espalhava pelos corredores, misturado ao cheiro que dava enjoo e agora enchia todo o ambiente. Estávamos presos. Daniel olhou para mim, segurando a espingarda com as mãos trêmulas. Com a voz falhando, disse que não tínhamos mais balas. A realidade da situação nos atingiu em cheio. Estávamos sem defesa. De repente, o silêncio. Por alguns segundos não ouvimos nada além de nossas respirações ofegantes. Então, passos pesados subindo as escadas. Cada degrau rangia sob o peso daquela coisa. O tempo parecia se arrastar. O coração batia acelerado, quase saindo pela boca. Ouvimos a criatura parando do outro lado da porta. O puxador da porta girou lentamente, mas a porta não se abriu devido ao armário que a bloqueava. Em seguida, uma batida violenta fez a porta tremer. A madeira começou a quebrar sob a força das batidas. Sabíamos que não aguentaria muito tempo. Em um ato sem esperança, comecei a procurar qualquer coisa que pudesse ser usada como arma. Encontrei um pedaço de ferro que sustentava uma das prateleiras. Segurei-o firmemente, sabendo que seria nossa última defesa. Outra batida, e a porta finalmente cedeu, abrindo uma fresta. Um braço peludo e muito feio surgiu, tentando afastar o armário. Daniel e eu nos posicionamos, prontos para enfrentar o que viesse. A criatura empurrou com mais força, abrindo espaço suficiente para sua cabeça passar. A visão daquela face monstruosa tão próxima quase me fez perder a consciência.
Os olhos vermelhos brilhavam com uma fúria insana. A boca se abriu, revelando fileiras de dentes afiados. O grunhido que vinha dela parecia vibrar dentro de nós. Sem pensar, avancei e golpeei a criatura com o pedaço de ferro. Acertei em cheio sua cabeça, mas isso só a irritou mais. Ela voltou por um instante, mas logo voltou a forçar a entrada. Foi então que ouvimos o som de sirenes ao longe. Nossos familiares, preocupados com nossa segurança, haviam ligado para a polícia ao não conseguirem contato conosco. As luzes das viaturas começaram a iluminar o lado de fora da casa. A criatura pareceu perceber o perigo e voltou. Em um último olhar cheio de ódio, soltou um uivo assustador e sumiu na escuridão da noite. Ficamos ali, exaustos, tentando entender o que havia acontecido. Quando os policiais chegaram, não sabíamos como explicar. Contamos que um animal selvagem havia invadido a casa. Eles verificaram o local, mas não encontraram nada além dos estragos e dos animais mortos. Nossos familiares nos abraçaram, mais calmos por estarmos vivos. Naquele momento, decidi que nunca mais voltaria àquele sítio. No dia seguinte, contei a todos o que tinha acontecido e insisti que ninguém mais ficasse naquele lugar. Implorei para irmos embora. Meus tios acreditaram em nós e um deles me chamou para conversar a sós. Pediu que eu descrevesse detalhadamente como era a criatura que tentou invadir a casa. Falei tudo o que tinha visto. Ele não ficou surpreso e me disse com muita seriedade que esse bicho apareceu no nosso sítio em 2018, quando ele estava lá, e que não contou para ninguém por medo de não acreditarem nele e virar motivo de piada. Ele me contou sobre a experiência dele, que foi ainda mais terrível que a nossa. Tem uma cicatriz abaixo do peito, feita pelas garras daquela criatura maldita. Nos dias seguintes, decidimos não voltar mais ao sítio. A experiência nos deixou marcados para sempre. Sei que muitas pessoas não acreditam na existência desse tipo de criatura até se encontrarem com uma de verdade. Obrigado por permitir que eu conte meu relato.